Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje não podemos estar na igreja juntos, mas que bom que a gente pode aprender do Senhor Jesus mesmo estando distantes. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por esta oportunidade. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente poder falar com Deus, tá bem? Querido Pai, muito obrigado porque nós podemos agora ter esse tempo com o Senhor para aprender da Tua Palavra. Obrigada porque a gente pode fazer isso mesmo estando distantes uns dos outros. Cuida dos nossos meninos, das nossas meninas e vem falar conosco agora. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos continuar na nossa revista hoje. Deixa eu perguntar, alguma vez você já ficou doente? Ficar doente é sempre ruim, não é? Às vezes a gente fica com dor, tem que ficar de cama, não pode brincar. Isso não é agradável. Na lição de hoje, nós vamos ouvir o que as pessoas faziam quando estavam doentes. Vamos ver o que aconteceu. Quando o Senhor Jesus ainda estava aqui no mundo, antes de ele voltar para o céu, a Bíblia diz que ele andou por todos os lugares fazendo bem. Ele fazia também milagres, porque ele é Deus Filho. Milagre é algo que só Deus pode fazer. Ele cuidava dos doentes, né? E nós vamos ver sobre isso hoje. Tem uma música que diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem. E não sei se você lembra dessa música, mas eu quero cantá-la com você. Eu vou cantar, depois a gente repete, tá bem? É assim. Jesus andou por toda parte fazendo bem. Jesus andou fazendo bem. Jesus andou por toda parte fazendo bem. Mais uma vez. Jesus andou por toda parte fazendo bem. Jesus andou fazendo bem. Jesus andou por toda parte fazendo bem. Sim, o Senhor Jesus queria que todas as pessoas conhecessem a Deus, o Criador, e por isso ele falava por todas as partes onde ele ia a respeito do nosso Deus, do Pai, do Criador. Um certo dia, o Senhor Jesus foi para a região da Galileia. Vamos falar comigo? Galileia, isso mesmo. Quem nasce no Brasil é brasileiro, não é? Nós nascemos no Brasil e somos brasileiros. Quem nasce na cidade de São José é joseense, isso mesmo. E quem nasce na Galileia é galileu. Quando os galileus souberam que Jesus estava na região deles, eles ficaram muito felizes, porque eles tinham visto já o Senhor Jesus fazer muitos milagres. Talvez eles tenham dito, bem-vindo, Senhor Jesus, na nossa cidade. E a Bíblia conta que não demorou muito, um pai veio até pertinho de Jesus e disse, Senhor Jesus, vá na minha casa, o meu filho está muito doente, venha curar o meu filho. O Senhor Jesus olhou para ele e disse assim, olha, vocês só vão acreditar em mim se virem sinais. Sabe, crianças, aquele pai insistiu e disse, Senhor, venha antes que meu filho morra. Será que o Senhor Jesus ouviu aquele pai? Atendeu aquele pai? Sim, o Senhor Jesus se importa com as pessoas. O Senhor Jesus se importa com os doentes. O Senhor Jesus também se importa com você. Ele é Deus, Filho Todo-Poderoso. Ele ama você. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que Deus amou o mundo. Isso significa que Ele ama as pessoas. Ele nos conhece. Ele sabe o que acontece com você. E Ele tem todo o poder também para ajudar você. Ele é todo poderoso, pode fazer qualquer coisa. E você sempre pode contar com Ele. E aquele pai
na presença do Senhor Jesus, pôde ouvir o Senhor Jesus falar. E ele disse bem assim: vai, o seu filho vai ficar bem. E a Bíblia diz que aquele pai acreditou no Senhor Jesus e foi voltando para sua casa. O Senhor Jesus nem foi com ele. E enquanto ele estava a caminho da sua casa, sabe o que aconteceu? Vieram alguns servos dele com uma notícia. Será que era uma notícia boa ou uma notícia ruim? Olha só o rosto daquelas pessoas. Era uma notícia muito boa. E eles disseram para aquele pai: o seu filho já está bom. E o pai logo perguntou: a que horas ele ficou bem lá em casa? E quando os servos comentaram o horário que ele ficou bom, esse pai percebeu que foi exatamente na hora em que Jesus falou com ele: seu filho vai ficar bem. E na casa deles todos creram no Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? E a Bíblia diz também que num outro dia, o Senhor Jesus foi para uma outra cidade, para a cidade de Cafarnaum. Que nome grande, não é? Vamos repetir também o nome dessa cidade? Cafarnaum. E lá na cidade de Cafarnaum, o Senhor Jesus logo estava em uma casa. E a Bíblia diz que a casa logo ficou cheia de gente. Tinha gente pela janela, tinha gente na porta e quase não cabia mais ninguém naquela casa. Olha só quanta gente tinha lá. Gente na janela, gente na porta. E lá o Senhor Jesus também estava falando sobre o amor de Deus. A Bíblia diz também que lá naquela cidade de Cafarnaum havia um homem que não podia andar. Ele era paralítico. Que nome grande também. Paralítico é uma pessoa que não pode mexer as suas pernas. E coitado daquele homem, naquela época não tinha cadeira de rodas. Hoje, às vezes, nós vemos pessoas que não podem andar, mas elas ficam em uma cadeira de rodas. Aquele homem que não podia mexer as suas pernas ficava o tempo todo deitado na sua cama, na sua maca. Era muito difícil. Mas a Bíblia diz também que aquele homem tinha alguns amigos que se importavam com ele. E estes amigos, quando souberam que o Senhor Jesus estava na cidade, eles não tiveram dúvidas. Pegaram aquele amigo doente numa maca e olha só, foram logo em direção da casa onde o Senhor Jesus estava. Lembra como estava aquela casa? Assim de gente, lotado, todo mundo queria ficar pertinho de Jesus, mas eles precisavam levar o amigo deles até Jesus. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles tentaram entrar na casa. Talvez eles tenham pedido para as pessoas: com licença, por favor, nós queremos levar o nosso amigo até pertinho de Jesus. Mas ninguém deixou ele chegar perto. Todos queriam ficar pertinho de Jesus. Era difícil para aqueles homens, mas a Bíblia diz que eles não desistiram. Eles perceberam que naquela casa havia uma escada do lado de fora. E eles então tentaram, subiram com aquele doente, escada acima. As nossas casas, o telhado normalmente é assim, mas na época de Jesus os telhados eram desse jeito. E eles fizeram uma tarefa muito perigosa, não é? Essa ideia deles não foi nada fácil, mas eles subiram no telhado e começaram lá em cima do telhado a abrir um buraco. Talvez eles tenham olhado assim para ver se dava certinho aquela ideia deles. Talvez eles tenham olhado pelo buraco para ver onde Jesus estava. E quando eles terminaram o buraco, sabe o que eles fizeram? Pegaram aquele amigo doente e foram aos poucos descendo aquele homem pelo buraco. Será que você ia sentir medo? A Bíblia não fala
disse, e este homem sentiu medo, mas ele foi aos poucos descendo para bem pertinho do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus viu a fé daqueles homens, ele se alegrou e disse para ele: perdoados estão os teus pecados. Sim, o Senhor Jesus sabia qual era o maior problema que aquele homem tinha. Este problema, você e eu também temos. Cada menino, cada menina tem esse problema também. O pecado. Esse é o maior problema de todas as pessoas. Era também o maior problema daquele homem. E o Senhor Jesus quis resolver o maior problema dele primeiro. O pecado é um problema muito sério que todas as pessoas têm. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Pecado é qualquer coisa que a gente faz que não agrada a Deus. Quando você fica teimando com a mamãe, brigando com o irmão, você está desagradando a Deus. E o castigo que a gente merece por causa do pecado é ficarmos longe de Deus para sempre. Mas Deus nos ama tanto e não quer que nenhum menino, nenhuma menina fique longe de Deus por causa do pecado. Foi por isso que o Senhor Jesus veio. Ele quis ser castigado no seu lugar e no meu lugar. E o castigo que ele recebeu foi morrer em uma cruz. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sim, Jesus deu a sua vida como pagamento pelo nosso pecado. E ele está vivo até hoje. E só ele tem poder para limpar todo o nosso pecado e nos deixar prontos para viver com Deus para sempre. O seu pecado e o meu pecado precisam ser perdoados. E Jesus perdoou o pecado, que era o problema maior que aquele homem tinha. E sabe, a Bíblia conta que haviam alguns homens naquele lugar que começaram a criticar o Senhor Jesus, dizendo lá no seu coração, eles nem falaram as palavras, mas Jesus sabe todas as coisas, ele conhece até os nossos pensamentos. Foi então que Jesus disse: por que vocês estão pensando assim? E eles estavam pensando: como ele pode dizer uma coisa dessas? Perdoar pecados, só o Senhor Deus pode fazer. Quem é ele para falar isso? E então Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem toda a autoridade na terra para perdoar pecados. Ele mais uma vez olhou para aquele paralítico e disse assim para ele: agora, para que todos saibam que eu tenho essa autoridade, eu te mando. Pega a tua cama, levanta-se e vai para tua casa. E sabe o que aconteceu na hora? Aquele homem que vivia sempre deitado na sua maca, agora talvez ele tenha assim, sentado aos poucos, mexido suas pernas e de repente ele estava de pé e as suas pernas podiam se mexer, algo que não era comum. E a Bíblia diz que ele levantou, ficou muito feliz, podia andar e todas as pessoas que estavam ali ficaram admiradas e diziam: nós nunca vimos coisas assim. E creram no Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Como o Senhor Jesus é poderoso. Ele resolveu 2 problemas para aquele homem. Primeiro, o maior problema que ele tinha. Ele perdoou os pecados daquele homem, mas ele também pôde fazer com que ele ficasse bem outra vez. Você já creu no Senhor Jesus como seu Salvador? Se você ainda não creu, ele quer resolver esse problema maior que todas as pessoas têm. Ele quer salvar você do castigo do pecado. A palavra de Deus diz, em Atos 16, 31, assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Crer é acreditar, é concordar com o que a Bíblia diz a respeito da gente
que nós somos pecadores, é acreditar naquilo que Jesus fez por nós, recebendo o castigo que nós merecíamos por causa do nosso pecado. E quando você diz para o Senhor, eu sei que eu tenho pecados, e eu acredito que o Senhor Jesus foi castigado no meu lugar, me perdoa, vem morar na minha vida, Ele vai fazer isso. Você pode fazer isso hoje mesmo. O Senhor Jesus não muda. Se você já tem o Senhor Jesus como o seu Salvador, agradeça a Deus porque Ele tem todo o poder. Você pode acreditar. Tem uma música que diz assim: eu creio que tudo pode, sim, podes, o Salvador. Todas as coisas tu bem podes, meu Senhor. Eu creio que tudo pode, sim, podes, ó Salvador. Todas as coisas tu bem podes, meu Senhor. Você pode acreditar sempre no Senhor Jesus. Ele pode todas as coisas. Ele é todo poderoso. E agradeça ao Senhor Jesus por isso. Nós vamos aprender agora também o nosso versículo. Quando você fica doente, o que você faz? Deixa eu só ver. Às vezes a gente fica triste, não é? Às vezes quando a gente está com dor, a gente chora, não é? Às vezes a gente toma remédio, outras vezes tem que ir para o hospital, não é mesmo? E você fala com Deus, você ora, pedindo para Deus o ajudar. A Bíblia nos fala do que algumas pessoas fizeram na época do Senhor Jesus. Está lá no Novo Testamento, na Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade. E está lá em Lucas, no capítulo 4, o verso 40. O 4 sempre é um número grande e o 40 é um número pequeno. Então, aqui, Lucas 4, o verso 40. Olha só o que diz ali. Todos os que tinham amigos enfermos os levaram até Jesus. Ele os curou. Vamos falar o endereço? Lucas 4, 40. Mais uma vez, Lucas 4, 40. Agora fala como se você estivesse doente. Vamos lá, mais uma vez, o endereço? Lucas 4, 40. Muito bem. O que esse versículo está querendo dizer? Vamos ver se a gente lê aqui juntos agora? Espera aí, deixa eu pegar o meu e você leia comigo. Pode olhar aqui. Lucas, vamos no endereço primeiro. Lucas 4, 40. Todos os que tinham amigos enfermos os levavam a Jesus. Ele os curou. Lucas 4, 40. Isso quer dizer que aquelas pessoas que tinham amigos que estavam doentes, enfermos é a mesma coisa que doentes. O que eles faziam? Levavam os amigos até o Senhor Jesus. O que Jesus fazia? Ele os curou. Muito bem. Agora, quero que você lembre, você que já tem o Senhor Jesus como seu Salvador, você pode falar com o Senhor Jesus. Quando você estiver doente, você pode pedir ajuda a Ele sobre qualquer situação. Ele é todo poderoso e pode ajudar você a ficar bem. Vamos falar mais uma vez, juntos? Lucas 4, 40. Todos os que tinham amigos enfermos os levavam a Jesus e Ele os curou. Lucas 4, 40. Tá fácil, não tá? Vamos ver se a gente aprende durante essa semana
Agora, se você ainda não pediu para Jesus resolver o seu problema maior, o problema do pecado, você pode hoje também pedir para Jesus perdoar o seu pecado e vir morar na sua vida. Só Ele tem poder para fazer isso, ok? Vamos falar mais uma vez? Lucas 4:40. Todos os que tinham amigos enfermos os levavam a Jesus. Ele os perdoou. Lucas 4:40. Estude durante a semana e semana que vem eu quero ver se você já aprendeu, ok? A atividade da nossa revista é a lição de número 13. Deixa ela bem colorida, bem bonito. E na maca, na cama onde ficava o paralítico, você pode colar um barbante. Semana que vem eu gostaria de ver a sua atividade bem bonita. O nosso versículo está aqui em cima também, para você memorizá-lo bem e lembrar que o Senhor Jesus tem todo o poder e que nele você pode confiar, ok? Combinado? Nós vamos terminar a nossa lição, o nosso programa de hoje, orando ao Senhor. E eu quero lembrar dos nossos missionários. Você lembra quem são eles? É o pastor Onésimo e a Mariana. Eles são missionários entre indígenas, estão lá no norte do país, não é mesmo? A gente ouviu o vídeo deles e nós queremos orar por eles e assim terminar a nossa aula de hoje. Eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor não muda, o Senhor é todo poderoso. Obrigado pelo teu poder. E agora, Deus, nós queremos lembrar também dos missionários, o pastor Onésimo e a dona Mariana, e pedimos, Pai, que o Senhor os ajude para que eles possam voltar àquelas tribos indígenas onde eles querem falar do Senhor Jesus. Abra a porta para eles também. E abençoa e cuida deles, dando a eles saúde, dando a eles alegria para falar do Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, até domingo que vem, se Deus assim o permitir. Não esqueça que a gente também está levantando a nossa oferta para os missionários. Vai guardando para a gente poder levar lá na igreja. Deus abençoe, um grande beijo.